respeito de princípio fundamental da contagem. Para começar, quando a gente pensar em princípio fundamental da contagem, a gente vai começar dizendo o seguinte, olha só, por exemplo, João tem 2 calças, uma azul e uma preta, 4 camisetas, uma azul, uma vermelha, uma verde e uma preta, 2 calçados, um sapato e um tênis. Se nós pensarmos dessa forma, eu posso organizar essa estrutura do que o João tem, utilizando a árvore das possibilidades. Para isso, dá uma olhada no seguinte. O João tem uma calça azul e uma calça preta. Ele tem camisetas e tem calçados. Vamos ver o que vai acontecer. Eu posso ter calça azul, camiseta vermelha, calça azul, camiseta verde, calça azul, camiseta preta. Posso ter calça azul, camiseta azul, sapato, calça azul, camiseta azul, tênis, e isso para todos os elementos sucessivamente. Assim como eu fiz isso com a calça azul, eu posso fazer isso com a calça preta também. Fazendo isso com a calça preta, a gente vai ter a mesma estrutura. Você vai perceber que no final das contas, o que a gente tem aqui são 16 situações distintas. Agora, para pensar. Nesse caso, que são poucos casos, a gente já tem um trabalho e a estrutura fica consideravelmente grande. Isso se torna inviável para estruturas maiores. É por isso que a gente vai pegar e vai utilizar o que a gente chama de princípio multiplicativo. Se um acontecimento ocorrer por várias etapas sucessivas e independentes, de modo que P1 é o número de possibilidades da primeira etapa, P2 é o número de possibilidades da segunda etapa, P3 da terceira etapa e assim sucessivamente, até que PK é o número de possibilidades da 40ª etapa. Se for assim, a gente vai pegar e vai dizer que P1 vezes P2 vezes P3 vezes PK é o número de possibilidades de um acontecimento ocorrer. Para pensar nessa ideia, vamos rever aquele exercício. Olha só, o João tem 2 calças, 4 camisetas e 2 calçados. Se nós pensarmos dessa maneira, eu tenho 2 possibilidades de calça, 4 possibilidades de camiseta e 2 possibilidades de sapato. Nós sabemos que o João vai usar calça e camiseta e sapato. Quando nós usarmos e entre as relações, nós vamos multiplicar. Dá uma olhada. 2 calças e 4 camisetas e 2 sapatos. Multiplicamos tudo e temos o quê? 16 maneiras diferentes para o João se vestir, ok? 16 maneiras diferentes para o João se vestir. Para simplificar, a gente vai pegar e vai lembrar do seguinte. Se entre as relações, como nós fizemos ali, eu utilizar e, a gente vai multiplicar. Se usarmos ou, a gente vai somar. Observe o exemplo. Os números de telefones de uma cidade têm 8 algarismos. Determine a quantidade máxima de telefones a serem instalados, sabendo que os números não devem começar com 0. Bom, como os números dos telefones têm 8 algarismos, eles apresentam a seguinte forma. Primeira possibilidade, segunda possibilidade, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 8ª possibilidade. Me responda, quantos algarismos existem? Existem 10 algarismos. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Nesse caso, ele diz que não pode começar com o quê? Não pode começar com 0. Então, descartamos o 0 e aí temos, na primeira posição. E aí temos o quê? 9 possibilidades para o primeiro espaço, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto, 10 para o quinto, 10 para o sexto, 10 para o sétimo e 10 para o 8º. Ou seja, o número de telefone é formado pelo primeiro e pelo segundo e pelo terceiro e pelo quarto e pelo quinto e pelo sexto e pelo sétimo e pelo 8º algarismo. Se nós usamos e entre a relação, nós vamos multiplicar. Multiplicando tudo isso, nós temos aqui 9 vezes 10 na sétima ou 90 milhões, ok? 9 vezes 10 na sétima ou 90 milhões de números de telefones instalados, ok? Legal? Dá uma olhada no outro exemplo aqui. Observe o diagrama. O número de ligações distintas entre X e Z é... Bom, vamos pensar. Eu posso fazer os seguintes caminhos.
XRZ, XRYZ, depois XYZ, depois XSYZ e, por fim, XSIZ. Observe o seguinte, de X eu vou de X para R e de R para Z. Então eu multiplico 3 possibilidades de X para R, uma possibilidade de R para Z. Depois, 3 vezes 1 dá 3 maneiras. Depois eu vou de X, eu vou passar por X e por R, por Y e por Z. Então eu vou multiplicar as possibilidades entre esses caminhos. Nós temos 3 por 3 por 2, que nos dá 18 maneiras. O que é importante perceber é que em cada um dos casos eu devo passar por X, por Y e por Z, por exemplo. Mas eu posso fazer XRZ, ou eu posso fazer XRYZ, ou eu posso fazer XYZ, ou eu posso fazer XSYZ, ou ainda a gente pode fazer XSZ. Quer dizer que, como eu estou usando o ou entre as relações, eu vou somar tudo. E somando tudo, você vai descobrir que nós temos o quê? 41 maneiras de fazer a ligação entre X e Z. Ok? Esse é um exemplo de princípio fundamental da contagem. Legal? Em seguida, eu preciso te falar de fatorial. Fatorial é quando a gente tiver uma exclamação após o número. Dá uma olhada no seguinte, por exemplo, o que é n fatorial? N fatorial é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O n, a princípio, é maior ou igual a 2, e o n tem que pertencer aos naturais. É importante perceber o seguinte, eu vou do maior para o menor, multiplicando isso sequencialmente. Há 2 casos particulares. Primeiro, 0 fatorial é igual a 1 e 1 fatorial é igual a 1. Entenda, todos os valores em fatorial têm resultado próprio. 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24, 5 fatorial é 120, 6 fatorial 720 e assim sucessivamente. Os únicos 2 valores que, quando nós aplicamos fatorial, nos dão resposta igual são 0 fatorial, que vale 1, e 1 fatorial, que vale 1. Sabendo disso, a gente deve ter atenção a alguns detalhes. Fatorial não é uma incógnita. Fatorial é uma ideia. Então, olha só. 5 fatorial mais 6 fatorial não é 11 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. E 6 fatorial, pelo mesmo princípio, é igual a 720. Quer dizer que 5 fatorial mais 6 fatorial vale 840, ok? Em seguida, 5 fatorial menos 3 fatorial não é igual a 2 fatorial. O que é que nós temos? 5 fatorial é 120, 3 fatorial é 6. Na verdade, o resultado disso é o quê? 114. Atenção agora! 4 fatorial vezes 5 fatorial. Eu já vi gente me dizer que 4 vezes 5 dá 20, fatorial vezes fatorial dá fatorial ao quadrado. Esquece. O que a gente tem aqui é 4 fatorial é 24, 5 fatorial é 120, multiplicados nós temos o quê? 2.880. É importante frisar, fatorial não é uma incógnita, fatorial é uma ideia. Se nós sabemos isso, eu ainda tenho o quê? 8 fatorial sobre 4 fatorial. Quando houver uma estrutura fracionária, nós vamos desenvolver do maior para o menor. Observe, eu vou ter 8, 7, 6, 5, 4 fatorial. E por que quando eu parei no 4 eu coloquei fatorial? O que acontece é o seguinte, 8 fatorial deve ser desenvolvido até 1. Se nós pararmos no meio do caminho, por assim dizer, eu vou colocar fatorial no último valor. E por que eu parei no 4 fatorial? Porque 4 fatorial em cima com 4 fatorial embaixo podem ser simplificados. Professor, mas falou que fatorial não é uma incógnita. Concordo, não é uma incógnita. No entanto, 4 fatorial e 4 fatorial representam a mesma ideia. Consequentemente, têm o mesmo valor, logo podem ser simplificados. Fazendo a simplificação, 4 fatorial em cima com 4 fatorial embaixo, sobra 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que é igual a 1.680. Ok? Legal? Em seguida, dá uma olhada em algumas consequências.
Primeira consequência, n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial. Né? Eu posso parar ali. Se eu parei, no meio do caminho eu tenho que colocar fatorial. Depois, n fatorial sobre n menos 1 fatorial. Nós desenvolvemos do maior para o menor. Desenvolvendo do maior para o menor, podemos simplificar porque são ideias idênticas, e aí nos resta n lá. E nós ainda temos o seguinte, n mais 2 sobre n mais 1, do maior para o menor. N mais 2 vezes n mais 1. Se eu tivesse que continuar, nesse caso vou parar, porque no denominador eu tenho n mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial com n mais 1 fatorial nós simplificamos, está desenvolvida a expressão, resultado n mais 2, ok? Vão aparecer situações dos exercícios que trabalham com letras, né, incógnitas, tem que ficar atento a isso lá. Em seguida, dá uma olhada no exemplo aqui. O que é que vai acontecer? Qual é a solução dessa equação? É igual a zero. Me responda. Nessa expressão toda, quem é o menor valor em fatorial? Professor, o menor valor em fatorial é x mais 1 fatorial. Se o menor valor em fatorial é x mais 1 fatorial, o que é que a gente vai fazer? Eu vou desenvolver x mais 3 e x mais 2 fatorial até o x mais 1. Atenção! X mais 3 fatorial é x mais 3 vezes x mais 2 vezes x mais 1 fatorial, mais x mais 2 fatorial é x mais 2 que multiplica x mais 1 fatorial. Tudo isso é igual a 8 que multiplica x mais 1 fatorial. Como no primeiro membro da igualdade nós temos x mais 1 fatorial na primeira e na segunda parcela, eu vou colocar x mais 1 fatorial em evidência. Ao colocarmos x mais 1 fatorial em evidência, a gente vai pegar e vai fazer o seguinte. Dentro dos colchetes, eu fiquei com x mais 3 vezes x mais 2 mais x mais 2. Por quê? Porque nós colocamos x mais 1 fatorial em evidência. Feito isso, a gente vai pegar e fazer o seguinte. Desenvolvemos o que está dentro dos colchetes. E aí, você vai pegar e vai observar o seguinte. Eu tenho x mais 1 fatorial de um lado, x mais 1 fatorial do outro. Multiplicando de um lado, multiplicando do outro. Então, a gente pode cortar. Simplificando essa expressão, 8 de um lado e 8 do outro também que restou, a gente simplifica. Quer dizer que x ao quadrado mais 6x é igual a zero. x1 é igual a zero, x2 é igual a menos 6. Pergunta, menos 6 pode ser a resposta? Vamos substituir lá em cima, ó. Menos 6 mais 3 dá menos 3 fatorial. Existe fatorial de número negativo? Não, não existe fatorial de número negativo. Consequentemente, x igual a menos 6 não serve. A nossa resposta é o quê? X igual a zero, ok? Então, nós temos aqui a solução dessa expressão. Legal? Grande abraço, até mais!